Boa noite. A CPI do Senado Federal, que investiga o crescimento de assassinatos de jovens no Brasil, realizou hoje uma audiência pública aqui em Manaus. Com a presença de autoridades e integrantes de movimentos sociais, vários crimes ocorridos na cidade e que continuam sem solução foram citados. Entre eles, a chacina que vitimou 35 pessoas no mês de julho e que deve virar alvo de investigação da CPI. Autoridades reunidas e abertas para discutir com a população um assunto delicado, o extermínio de jovens no Brasil. De acordo com o relatório da Unicef, entre os anos de 1990 e 2013, o Brasil ficou atrás apenas da Nigéria no número de assassinatos, onde as vítimas foram jovens de até 30 anos. Por isso, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, que debate este tipo de violência, está realizando audiências públicas em todas as regiões do país. A CPI observa os mapas, os gráficos e aqueles estados que têm apresentado vamos dizer assim, um pico no aumento de morte de jovens e adolescentes. Esses estados estão sendo visitados para a CPI entender o que está ocorrendo, ver se é falta de políticas públicas, ver se é questão de incidência de narcotráfico, enfim, tentar entender o que levou ao aumento desses números. Em Manaus, o principal foco foi a série de mortes ocorrida em menos de 72 horas no mês de julho. Das 35 pessoas assassinadas no fim de semana entre os dias 17 e 20 de julho, 25 tinham menos de 30 anos. Agora, a chacina que chocou o Brasil e virou notícia em vários países do mundo deve ser investigada pela CPI do Senado Federal. Uma CPI quer entender o que aconteceu aqui e quer lançar uma grande campanha nacional pela redução de homicídios. Está havendo uma CPI no Senado, mas também uma CPI na Câmara dos Deputados e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que reúne várias entidades, especialistas do tema, e o Ministério da Justiça estão lançando uma grande campanha pela redução do número de homicídios no Brasil. Para o senador Omar Aziz, que acompanhou os trabalhos da CPI durante a audiência esta manhã, a principal ação para combater as mortes precoces é combater o tráfico de drogas nas regiões de fronteira. Qual é a causa hoje de morte de jovens? Envolvimento com droga. Você tem aí milhares de quilômetros de fronteira, entrando droga por São Gabriel da Cachoeira, lá com a Venezuela, o Peru. Integrantes de movimentos sociais que participaram da audiência entregaram à comissão um relatório sobre a violência em Manaus. Nós fizemos o levantamento desse período, dos últimos períodos dessas mortes que houveram, certo? E fizemos esse levantamento e vamos entregar para a comissão para ver se ela apura também e dar uma resposta concreta para a cidade. A maioria jovens, né? Maioria jovens, negro, pobre, certo? Sem perspectiva de vida. Foragido há mais de um ano, a Polícia Civil conseguiu capturar um homem que é o principal suspeito de ter matado o próprio pai depois de acertar um tijolo e ainda jogar a vítima de cima de um barranco. O crime ocorreu em maio do ano passado. Maicon Douglas Reis, de 25 anos, foi preso por ser o principal suspeito de ter matado o pai dele em maio do ano passado, na casa da família, no conjunto João Paulo, na zona norte de Manaus. Ele e o pai dele estavam brigando, o pai dele deu um empurrão nele e ele se armou de um tijolo, acertou o pai dele com uma tijolada na costela, e depois acertou mais uma vez com o tijolo e fez o pai dele cair no barranco. O suspeito foi preso enquanto caminhava pelo bairro Jorge Teixeira, na zona leste da cidade. Maicon nega as acusações. Quem foi então que matou ele? Ele que caiu, quebrou o pé e bateu a cabeça dele. Apesar de negar a autoria do crime, a polícia conseguiu concluir o inquérito através do depoimento da mãe, que afirmou que Maicon jogou o pai do barranco. A partir desse depoimento da mãe e também com o laudo necroscópico, nós podemos constituir o panorama da situação, exatamente o que aconteceu. Maicon não tem histórico criminal. Ele vai responder na justiça por homicídio. 3 policiais militares do 1º Batalhão de Choque foram presos durante a madrugada de hoje em Itacoatiara. Os policiais escalados para atuar na Operação Fecane teriam se recusado a deixar um bar e chegaram a disparar contra uma viatura de uma guarnição. Este vídeo, gravado por um cinegrafista amador, flagrou o momento em que a viatura chegou ao bar e abordou um homem. Pouco depois, é possível ouvir 11 tiros.
Segundo testemunhas, os disparos foram feitos por um cabo da PM contra a equipe de policiais que estava de serviço. No registro de ocorrência, a guarnição informou que os policiais à paisana estavam bêbados e causaram confusão em um bar. Os 3 PMs do batalhão de choque estavam em Itacoatiara para trabalhar na Operação Fecane 2015. Durante a ação, ninguém ficou ferido. Houve apenas danos à viatura que ficou com os vidros quebrados. Em nota, o Comando-Geral da PM informou que os PMs do 1º Batalhão de Choque envolvidos na ocorrência foram autuados em flagrante pela Diretoria de Justiça e Disciplina da Polícia Militar de Itacoatiara e serão encaminhados para o Presídio Militar em Manaus, onde ficarão à disposição da Justiça Militar. Uma sindicância também será aberta pela Corregedoria de Segurança Pública para apurar o fato. Uma criança de 6 anos morreu agora à tarde depois de ser atropelada por um caminhão no distrito de Cacaupireira, em Iranduba. De acordo com a polícia, a criança estaria se pendurando na carroceria do caminhão. O motorista de 36 anos não teria visto e engatou a marcha ré, provocando o acidente. Acompanhado de um advogado, o motorista se apresentou na delegacia, onde presta depoimento neste momento. Há mais de 15 dias, supostas lideranças indígenas ocupam a frente da Secretaria de Estado para os povos indígenas da capital. Eles pressionam a saída do secretário da CEINDE, que, segundo o grupo, teria prometido informalmente renunciar ao cargo, informação que não é confirmada pelo governo do Estado. Essa representante de um dos movimentos indígenas do Amazonas reclama da falta de políticas públicas voltada às mulheres indígenas no estado. Sumiu praticamente o departamento de mulheres, que hoje mulheres estão sendo violentadas dentro da área indígena. Tem mulheres que não recebem os benefícios do próprio do governo federal. Então, essa secretaria ela foi criada em intuito de ajudar as mulheres de base. Já esse cacique da etnia Cocama chama a atenção para os problemas na saúde indígena. Os técnicos de enfermagem indígenas, na hora que a gente precisa deles e não estão no momento, os parentes chegam entre a vida e a morte, não tem médico. A CEINDE foi criada para formular, executar e implementar as políticas indígenas no Estado, em parceria com outras instituições públicas e também com as comunidades, organizações indígenas e entidades não governamentais. Insatisfeitos com a atual gestão da secretaria, alguns grupos de indígenas fazem novas articulações para tirar o atual secretário da pasta, Bonifácio Baniwa. De acordo com eles, o secretário teria prometido informalmente renunciar ao cargo, mas não compareceu à reunião com representantes de uma comissão do movimento indígena do Amazonas que oficializaria a sua saída. A população indígena está abandonada, na verdade. Você vai lá, você encontra a tragédia. Então é por isso que nós estamos aqui falando por alguém que não tem oportunidade de chegar aqui e gritar o que está acontecendo. Para forçar a saída do secretário, desde o mês passado, os índios ocupam a frente do prédio da CEINDE, localizada no centro histórico de Manaus. Esse indígena, que é um dos indicados para assumir o comando da secretaria, falou das prioridades. As pessoas têm que ter, para a sua locomoção, barcos. Foi feito sim, conseguiram, mas muito pouco. Tornar a organização, a associação, cooperativa, enfim, toda, entendeu? Legítima, com condições para receber benefícios. Todas estão inadimplentes. Isso era um processo da secretaria para dar suporte e apoio, tanto técnico e até mesmo financeiro. Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Comunicação informou que não há mudança oficial na pasta, que permanece sob o comando do secretário Bonifácio Baniwa. Apenas 25% dos eleitores de Manaus já fizeram o cadastro biométrico, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. O prazo oficial para a revisão dos eleitores, que começou hoje, segue até o fevereiro de 2016. Ao todo, são pouco mais de 1.200.000 eleitores em Manaus. Desse total, 75% do eleitorado da capital amazonense ainda não estão com os dados atualizados por meio da biometria. Pela manhã, uma audiência pública no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas marcou o início oficial do recadastramento biométrico na capital e outros municípios da região metropolitana. A presidente do TRE do Estado disse
disse que o eleitor precisa estar atento para o prazo de comparecimento, que vai até o dia 26 de fevereiro do ano que vem. Até então, desde novembro de 2014, a Justiça Eleitoral estava fazendo biometria de forma ordinária. Agora é obrigatória. Então é muito importante que o cidadão tenha consciência disso, faça o seu agendamento eletrônico, não deixe para o último momento, porque nós estamos fazendo todo o nosso esforço. No entanto, se o eleitor não fizer a sua biometria, além de não votar nas eleições de 2016, ele vai sofrer todas aquelas sanções que a lei impõe. A primeira delas é o cancelamento do seu título. O recadastramento biométrico é feito exclusivamente pelo sistema de agendamento no site do tribunal, com as vagas para atendimento disponibilizadas nos dias 15 e 30 de cada mês. Com o preenchimento total das vagas, o agendamento é imediatamente suspenso. Outra meta é aperfeiçoar o atendimento do serviço de agendamento e reduzir as filas. O agendamento eletrônico antes era feito com 2 meses. Nós deixávamos aberto o nosso site para fazer esse agendamento. E o que ocorria? O eleitor esquecia de comparecer no dia agendado. Então agora nós fazemos o agendamento a cada 15 dias. Abrimos o agendamento e a partir do momento que está esgotado, fica um aviso na tela do TRE avisando o agendamento será reaberto no dia tal. Para quê? Para que o cidadão possa fazer o seu agendamento e comparecer. Isso para nós é o mais importante, o comparecimento efetivo do eleitor. O eleitor também pode acessar o site do TRE Amazonas para conferir os locais de atendimento. O objetivo do voto biométrico é dar transparência e segurança ao processo eleitoral. Um incêndio atingiu durante a madrugada de hoje uma empresa de reciclagem no Distrito Industrial 2, na capital. As chamas destruíram toda a matéria-prima que estava em um galpão. Os bombeiros levaram quase 8 horas para apagar todo o fogo. O Corpo de Bombeiros chegou aqui de madrugada. Eles foram acionados pelos vigilantes da empresa de reciclagem. Não sabemos dizer o que pode ter iniciado esse incêndio. Trata-se de uma empresa de produtos para fins de reciclagem, né? Então, são vários tipos de material, desde pneu a garrafa PET. O fogo só foi controlado no início da tarde. Os bombeiros ainda precisaram de mais tempo para fazer o rescaldo no galpão. Olha, a gente já está recarregando a reserva de incêndio da empresa, que é aproximadamente 150 mil litros. E a gente se encontra aqui também com 2 caminhões de combate e mais um de apoio com 37 mil. Nenhum representante da empresa de reciclagem falou com a imprensa. Os bombeiros orientaram a diretoria do local a suspender a operação por 2 dias, em razão da fumaça tóxica dos plásticos. Vamos saber agora como vai começar esse feriado prolongado aqui em Manaus e também em alguns municípios do interior. Os detalhes no mapa. Em Tefé, a previsão é de tempo encoberto, com previsão de chuva no decorrer do dia. As temperaturas variam entre 26 e 31 graus. Em Parintins, o sol aparece entre nuvens, com chance de chuva fraca. Mínima de 26 e a máxima pode chegar aos 36 graus. Em Manaus, a previsão para o sábado é de muita nebulosidade e também a probabilidade de chuva fraca no decorrer do dia. As temperaturas variam entre 27 e 34 graus. A Polícia Militar do Amazonas deu início nesta sexta-feira à Operação Vitória Régia, com o objetivo de reforçar a segurança pública durante o feriado prolongado. As informações com Tiago Gonçalves. A Operação Vitória Régia vai estar nas principais saídas da cidade, nas áreas comerciais, residenciais, para reforçar a segurança neste feriado. Quem vai dar os detalhes é o comandante de policiamento metropolitano, Tenente Coronel da Polícia Militar, Franclides Ribeiro. Tenente Coronel, como é que a Polícia Militar vai fazer, o que vai empregar para alcançar o objetivo dessa operação? O objetivo da operação é essência, é reforçação do policiamento, monitoramento nas saídas de Manaus, né? A BR 174, a M010, principalmente com a operação FECANE, né? Reforçando o policiamento na estrada,
a barreira Ponte do Rio Negro também, também a balsa da Ceasa, no porto de Manaus. Então nós estamos fazendo um cerco, né, blindando as saídas de Manaus e apoiando o DETRAN e reforçando o policiamento também através do batalhão de trânsito nas estradas, uma vez que o foco é a redução, principalmente, da incidência de acidente de trânsito com vítima lesionada e vítimas fatais. Qual vai ser o efetivo de policiais? Diariamente, a Polícia Militar está empregando na faixa de 700 policiais militares, né, e vão reforçar, né, com as unidades do CPM, CPE, CPAMB, CPI, né, que é a região metropolitana, fins de otimizar o nosso policiamento e, reforçando esse policiamento, estamos alcançando a sensação de segurança para a população manauense. A população pode estar fazendo denúncias também? Pode, através do 190, né, através do nosso aplicativo Informe, estamos recebendo denúncias, né, sobre locais de incidência criminal e com isso a Polícia Militar está apoiando de forma técnica, estratégia, no local de maior concentração, principalmente de crimes contra a pessoa com morte. Após a operação, vai ser divulgado aí um balanço? Na terça-feira o balanço da operação, porque segunda-feira feriado, né, então na terça-feira a produtividade da Polícia Militar, né, e também por parte do comando da instituição, toda a operação FECANE, né, que acontece esse final de semana, e com isso, né, nós vamos repassar para a população a nossa prestação de contas com respeito ao policiamento, o reforço do policiamento no final de semana. Tá certo, obrigado pelas suas informações. Tiago Gonçalves para o Band Cidade. E cerca de 50 mil pessoas devem deixar a capital amazonense para curtir o feriado prolongado nos municípios da região metropolitana. Na rodoviária de Manaus, a movimentação já era grande agora à tarde. Na rodoviária de Manaus, centenas de pessoas faziam filas para comprar passagem. Tudo para aproveitar o feriado prolongado da pátria, considerado um dos mais movimentados do ano. Apesar de ser feriado prolongado da pátria, a maioria das pessoas que deixam a capital amazonense já tem destino certo, a cidade de Itacoatiara, que nesses dias promove o maior festival de canção do norte do país. Já deixamos ônibus dentro da rodoviária para esse horário ser dinâmico e os usuários terem o serviço atendido. Não só isso, fretamentos de ônibus, micro-ônibus, vans também são autorizados pela Arsan. O amazonense Jean, que trabalha há um ano em São Paulo, retornou ao estado para aproveitar o feriado da pátria no Amazonas. Sabe onde? Em Itacoatiara. Aproveitar o feriado e dar uma curtida, rever os amigos, a família. De Manacapuru, Dona Lene vai enfrentar aproximadamente 360 quilômetros de estrada até Itacoatiara, só para curtir o FECANE. Manacapuru, Parintins, Itacoatiara, não tem festa, está aí. Ao longo desse feriado, cerca de 50 mil pessoas devem deixar a capital em direção aos municípios da região metropolitana. Mesmo com essa quantidade de pessoas na rodoviária, o movimento é considerado baixo se comparado com o mesmo período do ano passado. Tanto que essa empresa nem ampliou a frota de ônibus. Dessa vez nós optamos a não colocar a quantidade de carros de 44 poltronas e sim de 56, que levariam mais 12 passageiros a mais dos normais, que são 44. Na Barreira, o movimento de carros deixando a cidade pode superar a quantidade do último feriado da pátria. Segundo o Batalhão de Trânsito, até segunda-feira, pelo menos 25 mil veículos devem seguir em direção às rodovias AM010 e BR-174. Nós estamos empenhados na Operação Vitória Régia, todas as saídas de Manaus, com a nossa operação justamente para evitar acidentes de trânsito na via, alta velocidade e o estado geral do veículo, porque a gente não vai deixar um cidadão com um pneu careca, um carro com pneu careca, em má estado de conservação, numa rodovia com muito fluxo, como está sendo para Itacoatiara. Ao contrário de outras 15 capitais brasileiras que registraram queda, em Manaus o preço da cesta básica ficou praticamente estável no mês de agosto, segundo pesquisa divulgada hoje pelo DIEESE. Desta vez, a vilã foi a banana. Em agosto, o valor da cesta básica ficou em R$ 340,59, uma redução de apenas 0,07% em relação a julho. Ao todo, 7 produtos apresentaram alta. São eles a banana, manteiga, leite, carne, café, pão e o feijão.
e 5 sofreram redução nos preços, como óleo, tomate, farinha, açúcar e o arroz. Mas se comparado com o mesmo mês do ano passado, quando a cesta básica custou R$ 301,72, o aumento foi de 12,9%. Já entre janeiro e agosto deste ano, a cesta básica acumula uma alta de 6,20% em Manaus. E em tempos de crise está cada vez mais difícil suportar os constantes reajustes em uma série de produtos e serviços essenciais. Primeiro o combustível, depois a energia elétrica e agora o gás de cozinha. E pode parecer que não, mas este último item deve impactar diretamente nos gastos com a alimentação, principalmente de quem gosta de comer fora de casa. Um aumento médio de 15%. Esse foi o reajuste anunciado pela Petrobras para o gás liquefeito de petróleo de uso residencial, o gás de cozinha. As pessoas já estão acostumadas a comprar com preço, entendeu? Então, de repente, quando elas chegam que tem um outro, mas na realidade todo mundo já sabia que ia subir. Este aumento, anunciado na última terça-feira, atinge apenas as botijas de até 13 quilos. Por isso, além de impactar no bolso da dona de casa, que vai ter que gastar até R$ 5,00 a mais na hora de trocar a botija, o aumento vai ter reflexo também no preço daquela comida caseira, vendida em pequenos estabelecimentos comerciais. De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o consumidor deve sentir a diferença no preço já a partir deste fim de semana. Os pequenos associados já estão recebendo já o gás já com valor já reajustado. E com certeza vai refletir também agora já a partir desse final de semana, né? E outros associados já refletiram agora no repasse nos seus produtos, né? De acordo com a Petrobras, apesar do repasse de 15% de reajuste, os revendedores são livres para fixar o novo preço. Mas em tempos de crise, é preciso ter jogo de cintura para não perder o cliente. Eu já tive situações assim de dizer assim, não, eu vou fazer essa daqui para o senhor pelo mesmo preço que estava, na próxima vez o senhor paga, tá bom? Para ele acalmar o cliente, para mim não perder o cliente e deixar ele tranquilo. Para o consumidor, resta lamentar por mais um aumento. Este aumento que nós vamos ter não é só pelo gás de cozinha, é de um modo geral, ou isso subiu a alimentação de modo geral, né? Começou agora há pouco nas quadras de areia da Ponta Negra mais uma edição do Circuito Band Salvari de vôlei de praia categoria adulto. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Orestes Litaif. Essa é a terceira edição do Circuito Band Salvari de vôlei de praia na categoria adulto. Dessa vez, 44 duplas masculinas e 15 duplas femininas entram na disputa aqui na Ponta Negra. Ao meu lado está o Tadeu Picanso, ele que é o presidente da Federação Amazonense de Vôlei. Tadeu, daqui a pouco começa o pré-qualify masculino e em seguida o que tem nessa edição? É uma novidade no voleibol de praia esse pré-qualify, mas a federação, com o intuito de não deixar nenhuma dupla de fora, são 8 duplas que ficaram fora dos 32, e está dando essa oportunidade de fazer com que aconteça esse pré-qualify e dessas 8 duplas, 2 saem para disputar o qualify principal. Isso pode dar a possibilidade deles chegarem até a final, dependendo da qualidade da dupla. Então assim, a gente espera que o público venha, compareça às quadras do calçadão da Ponta Negra e que venha prestigiar realmente um voleibol de alto nível. E nós temos a novidade de contar com 2 duplas hoje que estão disputando a etapa mundial no Rio, devem chegar, e como eles receberam a indicação da Confederação e com a autorização da Band, eles vão fazer parte do torneio principal. Né? Então isso é uma novidade para que o público venha ver. Isso é uma mostra de que nós estamos começando a aparecer no cenário nacional e as pessoas começam a se interessar a participar do nosso circuito. Né? Então, com o apoio da Bandeirante, da Salvari e a estrutura da federação, a gente espera que isso cresça e a gente possa trazer para Manaus grandes eventos a nível nacional. Ok, Tadeu, obrigado por suas informações. Olha, é isso aí. Aproveitando que é feriadão, traga a sua família para curtir um bom voleibol de praia aqui na Ponta Negra. Lembrando também que os jogos começam hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, a partir das 8 horas da manhã e no domingo, as finais a partir das 5 horas da tarde. Orestes Litaif para o Band Cidade.
Vale a pena conferir todos os detalhes desse circuito de mais essa edição. Você acompanha no Band Cidade de segunda-feira, feriado de 7 de setembro, e toda a movimentação também no Facebook da Band Amazonas. É só acessar facebook.com/Band Amazonas que você vai estar acompanhando toda a programação do circuito Band Salvário de vôlei de praia. Vale a pena conferir. E olha só, amanhã tem Band Cidade Entrevista, que recebe a diretora técnica do Sebrae. E o assunto é a crise econômica, até que ponto vai influenciar aí nos negócios dos pequenos e microempreendedores. O programa vai ao ar 6:50 da noite. Vem aí o Jornal da Band, trazendo os principais destaques do dia no Brasil e do mundo. Boa noite para você, obrigada pela companhia.